hoje, em 9 minutos, nós temos uma conversa muito especial, porque é com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, TRT Espírito Santo, que está emplacando 20 anos, tem 20 anos que, do ponto de vista da aplicação da Justiça do Trabalho, nós passamos a ter uma relativa autonomia, desde que até então éramos vinculados ao Tribunal do Rio de Janeiro. E a doutora Cláudia Cardoso de Souza é quem preside atualmente o nosso Tribunal Regional do Trabalho, e é com ela que nós vamos conversar. Doutora Cláudia, qual a média aí de ações trabalhistas por mês que entram isso que são quase 40 varas, né? Não, nós aqui no Tribunal Regional do Trabalho, nós temos atualmente 24 varas, 14 na capital e 10 no interior. Ah, tá. As varas da capital, elas recebem atualmente cerca de 120 processos por mês cada uma. Processos novos. As varas do interior, elas têm números diferentes. Algumas têm número similar ao das varas da capital, outras têm um pouco menos, mas, em média, as varas da capital recebem cerca de 120 processos. E a gente tem um prazo médio de tramitação da ação trabalhista, assim, desde a petição inicial até que se esgota todos os recursos já da fase da execução? Olha, aqui no nosso tribunal, nós temos um prazo muito curto do momento em que a pessoa ajuiza a ação até a audiência inaugural. Algumas varas, 20 dias, 25 dias, 30 dias, não passa disso. Feita a audiência, se as provas forem todas colhidas naquela oportunidade daquela audiência e o juiz puder encerrar a instrução processual, com mais 30 dias ele dá a sentença. Aí vai depender se tiver recurso, se não tiver, né? Então é mais ou menos assim. Doutora Cláudia, e o estoque de processos? Porque em toda a justiça, na verdade, a gente percebe-se um congestionamento, uma defasagem entre a capacidade da própria justiça processar, né, esses processos todos, processar o estoque de processos que se acumula com a entrada de novos processos. Como é que vocês estão nesse aspecto? Olha, nesse aspecto foi até bom você perguntar, nós somos bastante produtivos, tanto que nesse ano, no mês de abril, nós recebemos um diploma do CNJ exatamente por termos julgado mais processos do que o número de processos que entram. Consequentemente, a gente vai reduzindo o estoque, mas, sem sombra de dúvida, ainda existe um grande estoque de processos que a gente vem tentando dar cabo deles. Hoje está em número de quanto, mais ou menos? Hoje tramita na Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo cerca de 40 mil processos, mas isso nas diversas fases, Sim. Tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Sim. A maior parte desse número que eu acabei de dizer são processos de execução. Ou seja, está na fase final. Na fase final, de execução mesmo, de você entregar o bem da vida, o direito do trabalhador nessa fase, a maior parte desses processos. É muito oportuno a sua presença aqui, vem trabalhar em cima de alguns conceitos que ficam no inconsciente coletivo. Há no imaginário popular uma noção de que a justiça do trabalho tende para o empregado. Como é que a senhora recebe isso? Na verdade, eu acho que isso deve ser desmistificado. A Justiça do Trabalho, ela não tende para o empregado. Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela aplica as leis e essas, sim, é que conferem ao trabalhador uma superioridade jurídica para compensar a inferioridade econômica que detém o empregador. Entendi. O que pode ser, por exemplo, evidências dessa superioridade jurídica que ele diz? Que a lei atribui. Por exemplo, vamos imaginar que o empregado esteja buscando o reconhecimento do vínculo de emprego. Se ele postula esse vínculo de emprego e o empregador, o réu, sustenta que houve prestação de serviço, presume-se imediatamente que houve um contrato de trabalho. E, consequentemente, será o empregador que terá que provar que aquilo não se deu através de um contrato de trabalho, sim através de uma outra forma de contratação. Trabalho autônomo, parceria, empreitada, e vai caber ao empregador fazer essa prova. Se ele não fizer essa prova, o vínculo será reconhecido. Ou seja, é um caso singular em que o ônus da prova cabe ao réu. O ônus da prova inverte-se porque ele tem mais facilidade para provar, exatamente porque se parte do pressuposto que o empregado, juridicamente, ele é inferior ao empregador. Então, por isso é que a lei busca dar essa superioridade ao trabalhador.
Uhum. No caso, a presunção da superioridade econômica do empregador, né? Isso, exatamente. Você sabe que a maioria dos empregadores do Espírito Santo é pequena e média empresa, né? É verdade. Eles não têm muita consciência dessa superioridade econômica que eles têm, né? Não. Mas é porque também o empregador, ele detém os meios de produção, né? E o empregado, ele só tem... O que ele tem? Ele só tem a força do trabalho dele, né? Então, por isso é que o legislador imagina dessa maneira e atribui essa superioridade jurídica para o trabalhador. A senhora tem percebido ao longo desses anos trabalhando no TRT uma progressão, assim, um aumento do volume das ações? Das demandas? Olha, na Justiça do Trabalho como um todo, alguns regionais vêm sentindo um aumento na reclamação trabalhista. Nosso tribunal, especialmente, esse ano houve um decréscimo pequeno, mas poderíamos dizer que se manteve, mas não houve um acréscimo nas demandas trabalhistas, não. Está seguindo mais ou menos o mesmo padrão do ano passado. E a estrutura que a senhora conta, em termos de número de juízes e número de profissionais para se ocuparem, para dar andamento a esses processos, a senhora considera satisfatório? Os magistrados, nós somos hoje 63 magistrados. Temos 10 desses são desembargadores do tribunal. E a senhora diria que é número suficiente para dar vazão? Olha, nós entendemos que o número de juízes de primeiro grau é um número adequado. E no tocante aos juízes do tribunal, dos desembargadores, nós entendemos que realmente poderia esse número ser um pouco maior. Contribuiria mais, né? Contribuiria sem sombra de dúvida, né? Em 9 minutos nós estamos conversando com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, TRT-ES, a doutora Cláudia Cardoso de Souza. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, TRT-ES, a doutora Cláudia Cardoso de Souza. Doutora Cláudia, uma coisa que se discute aqui muito, e a senhora é operadora, né? A senhora é uma magistrada que faz simplesmente cumprir a lei, mas tem uma vivência, está lidando com isso há tantos anos, por isso a vontade de provocar as reflexões. Para as empresas sobra, além da suposição da superioridade econômica, que acaba sendo um ônus, que já cria uma forma de discriminação, o custo do emprego, de gerar um emprego, visto que os dispêndios com o pessoal quase dobram com os encargos sociais que são impostos ao empregador. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que já existem algumas leis que buscam conferir incentivos fiscais à pequena e média empresa. Eu acredito que isso poderia ser melhor, né, melhor resolvido com o incremento dessas leis, né, que beneficiasse de alguma maneira as empresas que têm uma condição diferente, porque na verdade nós temos grandes empresas que suportam perfeitamente esse custo do trabalho e tem outras empresas em que realmente esse custo pesa muito, né? E muitas vezes até dificulta a própria sobrevivência delas, né? Uhum. No caso de vocês, que têm uma experiência longa arbitrando as lides, né, essa mediação do conflito de interesses às vezes antagônicos, vocês acham que vocês, se convidados, poderiam dar uma boa colaboração ou discussão sobre a flexibilização das leis trabalhistas? O TST recentemente fez uma dinâmica para discutir essa questão da terceirização no trabalho, né? Sim. Então, fez uma grande discussão, chamou várias pessoas de várias áreas, empregados, empregadores, sindicalistas, exatamente para discutir essa questão da terceirização. Nós aqui no Estado não fizemos ainda nenhuma discussão com relação a isso, mas podemos pensar nisso para o ano que vem, para discutirmos sobre isso. Isso é sempre bem-vindo. Atualmente, nós estamos muito focados na questão da prevenção de acidentes de trabalho. Nós fizemos várias palestras, vários seminários no âmbito de sindicatos. Fizemos agora recentemente, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, um seminário, agora sexta-feira passada, que tivemos 300 pessoas inscritas
pessoas, entre pequenos empresários e médios empresários e trabalhadores, com o objetivo de conscientizar para essa chaga que é o acidente de trabalho no nosso país. Então, nós estamos engajados nisso. Evidentemente que podemos nos engajar em outras questões que sejam consideradas importantes para a sociedade capixaba. Nesses 20 anos de atuação, a senhora já está atuando há 20 anos, né? 19. Quase coincidindo com a idade do TRT aqui, verdade. Né? Nesses 20 anos que a senhora lida com isso, a senhora tem percebido mudanças, alterações na relação capital-trabalho? Eu estou falando isso, vou até antecipo a explicação para essa pergunta. As empresas ditas mais modernas, mais contemporâneas, elas têm uma relação com o trabalhador? Não é recurso humano, né? Gente é que constrói valor para a empresa, não são as instalações, não são o maquinário, não é a tecnologia. É verdade. Gente é que gera valor. Então, uma política de retenção de talentos passa a ser muito mais do que uma atitude humanista, uma atitude também pragmática e inteligente, né? E eu diria de responsabilidade social, também. Né? A empresa que se compromete, que assume a sua responsabilidade social, ela passa realmente a valorizar o trabalhador, os talentos mesmo, como o senhor mesmo disse na sua fala, né? Uhum. Agora, o Conselho Nacional da Justiça sugeriu, recomendou que se fizesse a semana de conciliação. Vocês fizeram aqui. Nós fizemos. E como é que foi o resultado disso? Primeiro, eu já lhe digo o seguinte, como nós estamos comemorando 20 anos, no mês de maio desse ano, nós já fizemos um mês inteiro de conciliação. Fizemos muitas audiências e isso gerou cerca de 10 milhões de reais em acordos. E também tivemos um êxito de 45% mais ou menos de acordos na Justiça do Trabalho. E agora, comemorando nossos 20 anos, engajados nessa campanha do CNJ, fizemos uma semana de conciliação, que foi de 28 de novembro a 2 de dezembro. Nesse período, nós fizemos cerca de 1.100 audiências e superamos a nossa marca e atingimos cerca de 22 milhões de reais em acordos, que serão, evidentemente, entregues aos trabalhadores. Ou seja, aconteceram essas conciliações, né? Foram muitas audiências, nós tivemos cerca de 1.200 audiências durante esse período e foi bastante produtivo na nossa avaliação. Uhum. Doutora Cláudia, resta a última pergunta, é o seguinte: a Justiça do Trabalho também padece do estigma de ser morosa, como normalmente a Justiça em geral carrega essa marca? Olha, eu acho que nós somos bastante produtivos, né? Não é à toa que nós, como eu lhe disse no início, nós recebemos aquele diploma do CNJ de termos cumprido metas e somos considerados um tribunal produtivo. Mas, evidentemente, existe essa questão da morosidade, muitas vezes não causada pelos magistrados, mas pelo respeito que se tem que ter às leis que determinam, que prevêem recursos, ao princípio do contraditório que está na Constituição. Um fala, o outro também tem que ser ouvido, um prova, o outro tem o direito de fazer a contraprova, recursos que são previstos na lei, que o juiz tem que dar seguimento. Então, muitas vezes isso faz demorar. Outras vezes é a questão mesmo da execução, que não se encontra muitas vezes bens do devedor de forma que se possa entregar o dinheiro ao credor. Então, isso às vezes atrapalha realmente o andamento como a gente gostaria que fosse. Doutora Cláudia, sou muito grato à sua presença aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, TRT Espírito Santo, a doutora Cláudia Cardoso de Souza. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.